você olha para o lado aí no seu negócio e tudo que você vê é bagunça, você fica com uma preguiça até de sair de casa, de trabalhar, você não sabe por onde começar a resolver tantos problemas. O que eu posso te dizer é, se você criou essa bagunça, porque foi você que criou, você tem total capacidade de consertar tudo isso, colocar tudo no lugar. E como que eu sei disso? Porque apesar de eu ser uma pessoa super organizada, me considerar, a maioria das pessoas me considera também, eu já fiz muita bagunça dentro dos meus negócios e eu posso te garantir que tem solução. Porque toda essa bagunça, ela reflete nada mais, nada menos do que a nossa desorganização aqui dentro da nossa cabeça. Falta de um planejamento, falta de direção. E eu quero te mostrar nesse vídeo 3 áreas práticas, o que você deve fazer para organizar essas áreas bases da sua empresa. Isso vai refletir em toda a empresa e principalmente no seu crescimento. Vou te mostrar como você faz isso a partir de agora. Nós vamos começar, é claro, pela sua gestão financeira. Porque, gente, não tem jeito. Se você não tem um financeiro forte, organizado, se você não consegue fazer com que a sua empresa seja uma empresa profissional, você não vai conseguir enxergar o que está causando tanta desorganização. Você não vai conseguir crescer com uma base forte. Então aqui a gente poderia falar de muitas coisas e eu vou passar pelos principais pontos que causam desorganização. Eu quero que você anote e que você comece a fazer essa avaliação e depois sempre o mais importante, que você entre em ação, porque aqui você vai perceber muitas coisas, você vai chegar há muitas situações, só que o que as pessoas realmente não fazem, isso só gera mais e mais e mais desorganização e bagunça, é não entrar em ação. Sabe, eu tenho certeza que você em algum momento já teve que arrumar um armário bagunçado, um cômodo bagunçado da sua casa, ou talvez você tenha mudado de uma casa para outra e fica aquela bagunça onde você olha tudo, você não sabe nem como fazer, a sua vontade é sair correndo. Não faça isso, a gente precisa, por pior que seja, a gente precisa chamar o problema, colocar ele do nosso lado e começar a agir, começar a fazer essa mudança. Você vai sentir muita diferença na hora que você entrar em ação. Faça um pouco todos os dias ou pegue algum dia da semana para realmente você agir em cima da sua gestão financeira e começar a mudar essa realidade. Então, quando a gente fala de empresa profissional, o que a gente entende? Aquelas velhas questões que eu tenho certeza que você já ouviu. Eu vou falar de algumas coisas básicas e depois eu vou falar de algumas coisas um pouco mais avançadas e você entenda onde você está e comece a trabalhar para essa mudança, para essa transição da bagunça para o crescimento, porque dentro do crescimento não existe bagunça, gente. Existe o próprio movimento do crescimento que, como às vezes ele é muito rápido, acelerado, ele muda tudo de lugar, mas a gente precisa estar com a nossa mente organizada e correr atrás, né, para literalmente conseguir continuar crescendo, porque senão a sua empresa ela vai entrar em estagnação e desordem. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é profissionalizar o seu financeiro, começando com a divisão de pessoa física de pessoa jurídica. Então, se hoje isso acontece na sua empresa em algum nível, às vezes as pessoas falam, não, Lorena, eu não pago nenhuma conta, eu tenho todas as contas separadas, mas ainda usa o cartão de crédito e depois fica aquela confusão. Gente, você precisa realmente ter tudo separado, você precisa usar o cartão de crédito da empresa para as coisas da empresa, o seu cartão de crédito pessoal para as suas coisas pessoais. A gente precisa ter essa organização, porque senão a gente não entende o que é dinheiro nosso e o que é dinheiro da empresa. E é muito importante que você tenha um nível de organização que você seja remunerado e que você organize a sua vida financeira lá na sua casa, com o seu marido, com as pessoas que você mora junto, enfim. Então é muito importante que a gente tenha essa divisão para a gente conseguir enxergar
os números da nossa empresa. E aí o que ajuda muito a gente são os controles. Então hoje você pode fazer o controle numa planilha, você pode fazer o controle num sistema, mas é muito importante que você consiga, a qualquer momento que você desejar, você enxergar os números, o que está acontecendo, qual o volume de dinheiro que entra, por onde entra, quais são as suas fontes de receita, quais são os seus canais de vendas, como esse dinheiro sai, para onde está indo. Então é legal você colocar em porcentagens também, né? Tem muitos vídeos aqui financeiros mostrando quais são os principais indicadores, mas é importante que você tenha essa segurança de olhar para o seu financeiro e entender o que está acontecendo, para você poder tomar decisões, para você não acumular. É muito fácil, gente, acumular problemas financeiros, controles, você não entregar a contabilidade no dia certo. Aí isso começa a gerar vários efeitos de juro, de multa, isso pode gerar até processo judicial. Então é muito importante que você tenha os controles, e aí depois lá na frente eu vou falar o que a gente vai fazer com esses controles. Mas a base disso tudo seria a separação, o controle e você ter um lugar ou a planilha ou o sistema para que você enxergue tudo que está acontecendo a qualquer momento. A gente só consegue fazer isso de forma sistemática quando a gente tem uma coisa chamada rotina. Então você precisa criar uma rotina financeira. Eu não sei hoje se é você que faz o seu financeiro, se você tem uma outra pessoa, mas o fato é que o financeiro, ele é um lugar onde tudo tem data para acontecer. Então você tem a data para pagar a sua energia, o seu condomínio, o seu aluguel, você tem uma data para pagar os seus impostos, você tem data para entregar a sua contabilidade. Então é muito fácil a gente criar uma rotina. E mais, você tem que entender a dinâmica da sua empresa, você tem que entender a necessidade, porque a rotina financeira ela vai ser diferente para cada empresa. Então, se eu tenho um comércio, o ideal é que eu faça um fechamento diário de caixa. Se eu sou uma empresa de serviço, nem emito tantas notas fiscais, não tenho tantos recebimentos, eu já posso flexibilizar, eu posso fazer isso uma vez por semana, quinzenalmente. O interessante é você olhar, você entender como que funciona a sua empresa e criar uma rotina. E aí a gente entra numa parte um pouco mais avançada que a maioria não faz, porque nem aqui até onde eu falei, a maioria das empresas fazem. Só que a gente precisa ir além, para que a gente consiga realmente não só organizar a nossa bagunça, mas crescer, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente precisa ter dentro da nossa rotina um momento de análise financeira. Então é muito importante que pelo menos uma vez por mês você entenda o que aconteceu com as suas receitas, com seus custos, com seu lucro. E para isso existem as metas. As metas são uma ótima ferramenta que ajuda a gente a organizar a nossa vida em todas as direções dentro da empresa. Então, se você tem metas de venda, você vai conseguir acompanhar, você vai ter a obrigação de sentar e entender o que está acontecendo. Se você coloca metas nos seus custos, se você coloca uma meta de lucro líquido na sua empresa, isso tudo vai ajudar a você ter disciplina, a você não deixar as coisas acumularem, a você não deixar a desorganização tomar conta da sua empresa. Então a gente precisa separar, controlar, a gente precisa ter uma rotina e a gente precisa medir, analisar, ter indicadores. É muito importante que você faça isso. E aí, para complementar essa parte, eu gosto muito também de olhar para minha segurança jurídica, porque às vezes muitos problemas acontecem porque a gente mesmo cria por falta de conhecimento. Então, na hora que você vai contratar um colaborador, você não contrata da forma certa, isso pode virar um baita problema na hora que você tem que desligar, ou isso pode virar até um processo judicial. Com os clientes a mesma coisa, às vezes a gente não faz bons acordos e aí às vezes a gente tem que entregar mais, ou às vezes a gente não recebe o que foi combinado, o que foi prometido. Então, se você puder, você consiga começar a fazer contratos com seus clientes, você consiga começar a organizar as suas contratações para você fazer isso de uma melhor forma
E aí é claro que um advogado ajuda muito, que uma boa contabilidade ajuda muito, e os processos também vão te ajudar muito a entender quais são os passos, a entender como não errar, a entender a hora de fazer cada coisa. Então aqui a gente já falou de muita coisa do financeiro, e se você quiser, coloca aqui nos comentários e fala pra mim qual a sua maior dificuldade. E aí depois que seu financeiro tá funcionando, provavelmente você vai começar a ter uma dificuldade muito grande com o recebimento dessas informações, desses controles. Porque quando a empresa começa a crescer, às vezes o financeiro ele tá organizado, mas aí quem faz a bagunça, quem traz aquela bagunça para dentro da empresa são as outras áreas. Então, às vezes o comercial, a operação, enfim, às vezes até os próprios sócios, eles trazem a bagunça. Por quê? Quando a gente faz uma gestão da produtividade geral da empresa, e eu vou falar alguns passos para você fazer isso, tudo funciona como se fosse uma engrenagem. Então, cada um vai alimentando o outro, vai fazendo o outro andar para frente. Agora, quando a gente não faz isso, aí é quando começa a agarrar, quando a gente começa a ter problema, tanto de crescimento quanto de bagunça, né? Você promete o cliente, não cumpre. Você promete que você vai pagar uma conta, faz um acordo e não consegue, aí começa a pagar juros, começa a ser cobrado, enfim. Então é muito importante que você tenha algumas coisas para organizar isso. É como se fossem regras da sua casa, né? Apagar a luz, enfim, quem vai lavar a louça, quem vai fazer isso. E o que ajuda muito dentro da empresa, você imagina, são várias pessoas vindas de diferentes famílias, de diferentes formações, com diferentes ideias na sua cabeça, de áreas diferentes, perfis diferentes, trabalhando no mesmo lugar. Então é muito importante que a gente tenha um manual com regras, um manual que oriente como que é a rotina, horários, como que a gente vai conviver ali dentro. E o mais importante, não só a convivência do grupo, do time, né, onde a gente vai fazer gestão de pessoas, enfim, mas também como eu vou tratar e vou conviver e vou fazer a entrega para o meu cliente, como eu vou me relacionar com os fornecedores, como eu vou me relacionar com todas as pessoas que são engrenagens também da empresa. Então é muito importante que você tenha esse manual com regras. E aí, mais uma vez, eu vou falar dos processos, porque os processos, eles dizem como a gente faz as coisas dentro da empresa. Então, é muito importante que você tenha isso claro. Quanto mais clareza, gente, quanto mais a gente falar, ó, aqui é o lugar dessa coisa, menos essa coisa vai ficar espalhada por aí. Então, dedique tempo a fazer esses manuais, a criar essas regras, a processualizar tudo dentro da sua empresa. E aqui eu não falo no sentido de criar burocracias, de ser chato, mas de mostrar os limites, mostrar os caminhos, mostrar as possibilidades, mostrar como você gostaria que o cliente fosse tratado, que os colaboradores dentro da sua empresa fossem tratados. Então, é muito importante que você dê essa orientação. É igual quando a gente vai criar o nosso filho, a gente fala, isso pode, isso não pode. É exatamente dessa forma. E muitas empresas pecam muito por não fazer esse simples ato de criar os manuais, de criar as regras e de mostrar às pessoas como ser mais produtivas, como elas devem trabalhar efetivamente. Por último, eu quero falar da gestão de clientes e gestão comercial. Essa parte, quem me conhece sabe, é muito importante, eu sempre prezo muito porque ela mostra muito a nossa qualidade. Além de ser a área que vai apoiar muito o crescimento da empresa. Então hoje eu queria que você parasse e analisasse como estão as suas entregas, como que está o nível de satisfação dos seus clientes, se você está tendo prejuízo quando você vai fazer essas entregas, quando você vende seu produto ou seu serviço, ou se os clientes estão satisfeitos, se eles indicam você, quais que são os seus canais hoje geradores de cliente, como que está a sua imagem diante dos clientes, da sociedade, do mercado, enfim. É muito importante que você comece a olhar para o que acontece lá no começo do processo e depois lá na entrega.
Esse meio do caminho é um caminho onde você precisa fazer, né, essa gestão comercial, onde a pessoa conhece, compra, você faz a entrega, depois vem a pós-venda, onde você às vezes até faz mais venda, onde existe a indicação. E muita gente cuida lá do começo, né? Então eu já vendi, ótimo, as coisas vão acontecer, vão rodar. E o que mais a gente vê são clientes insatisfeitos, clientes, né, procurando fornecedores para resolver os problemas dele, procurando produtos para resolver os problemas dele sem conseguir achar, porque as empresas não conseguem fazer essa gestão comercial, essa gestão de clientes. E vira uma enorme bagunça, vira um gargalo gigante dentro da empresa, e é onde eu vejo que as empresas têm muito prejuízo, porque existe um retrabalho, existe perda, existe roubo, existe todo tipo de problema, às vezes até mais do que no financeiro. Muita gente tem medo, né, do financeiro, mas o financeiro você consegue controlar muito mais. Na hora que a gente olha para o cliente, para o comercial, como tem muitas pessoas envolvidas, muita operação, né, e produtos, serviços, muitas variáveis, a tendência para gerar uma bagunça generalizada é muito grande e você pode perder o controle muito rápido se você estiver em rota de crescimento. Então, se você hoje parar para olhar a sua operação, seu comercial, quanto desses clientes estão realmente satisfeitos, estão te indicando, estão recomprando, você vai conseguir acertar grande parte da sua bagunça. Você vai conseguir entender aonde você tem que investir, o que você tem que cuidar, o perfil de pessoas que você tem que contratar, para que você realmente tenha uma operação redonda, porque senão daqui a pouco você não vai ter financeiro, daqui a pouco você não vai ter equipe nem nada. Por isso é tão importante a gente cuidar da qualidade de entrega, a qualidade da operação, e tudo começa lá no comercial. Então, agora que eu falei das 3 áreas, eu queria que você contasse para mim lá nos comentários qual que é a sua maior dificuldade, se esse vídeo te ajudou a começar a trabalhar, a criar ali o plano de ação, como eu falei, para começar esse movimento de organização e com a organização o crescimento que a gente tanto sonha dentro do nosso negócio. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar ele com uma outra empreendedora, pode se inscrever aqui no canal também, porque tem vídeo novo toda semana sobre assunto de gestão, crescimento e lucratividade. E é claro, tem lá os comentários onde você pode continuar o assunto desse vídeo comigo, me contar qual é a sua situação hoje, se você tem alguma dúvida ou sugestões para os próximos vídeos, porque, como eu disse, tem vídeo novo toda semana e a gente se encontra no próximo conteúdo sobre gestão e crescimento.